Beleza, galera? Tudo bem? Sou o professor Elton. Hoje vamos iniciar a correção do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio. É o PET volume 7, que tem como eixo temático funções elementares e modelagens e o tema matemática financeira. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aproveita e deixa o seu like no vídeo e, se possível, compartilhe ele com seus colegas. Então vamos trabalhar um pouquinho com matemática financeira. Entre as inúmeras aplicações da matemática, esta é de auxiliar na resolução de problemas que envolvem questões de ordem financeira, como o cálculo do valor de prestações, pagamento de impostos, rendimento de poupança, dentre outros. E o PET trouxe alguns exemplos, e esses exemplos eu deixo para vocês efetuarem a leitura e tentar compreender um pouquinho dessa parte de porcentagem, ou melhor, relembrar. Então tem o exemplo 1, o exemplo 2, temos também aqui um exemplo número 3, e tudo isso que está nos exemplos, nós vamos desenvolver ao longo dos exercícios. E com eles eu vou recordando com vocês essa parte de porcentagem. Então, questão 1. Um comerciante vende a prazo um produto por R$ 280. Na venda à vista, ele concede um desconto de 15%. O preço à vista desse produto é... Bom, tem pelo menos aí dois caminhos interessantes para resolver esse exercício. Tá? O que nós podemos pensar? Vamos fazer assim, ó, igual eu explico para meus alunos lá no ensino fundamental. Nós temos aqui um desconto que foi concedido a ele. Esse desconto é de 15%. Bom, se ele vai ganhar um desconto de 15%, ele vai pagar quantos por cento por esse produto? Se ele ganha um desconto de 15% e o todo é sempre 100%, isso quer dizer que ele vai ter que pagar pelo produto apenas 85%. Beleza? Partindo dessas duas informações, eu posso chegar na resposta. Uma delas seria descobrir direto quanto que ele vai pagar, que é a pergunta, né? Qual é o preço desse produto à vista? Então eu vou ter que calcular 85% de 280. 85% é a mesma coisa que 85 por 100 vezes 280. Quem for trabalhar sem calculadora, esse seria o formato ideal. Se você vai trabalhar com calculadora, você já pode fazer, né? 85 sobre 100 é 0,85 vezes 280. E aqui a resposta ela vai sair direto, tá? Bem direto mesmo. Vamos multiplicar? Vamos fazer essa multiplicação pelo menos passo a passo? Vou colocar aqui assim, ó, 280 vezes 0,85. É como se fosse 280 vezes 85. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14. Agora é a vez do 8. 8 vezes 0, 0. Né? Tem que pular uma casinha. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 2, 16, com 6, 22. Vamos somar as parcelas. Então, abaixo 0. 4 mais 4, 8. 1 mais 2, 3. E 2. Como aqui em cima nós temos duas casas decimais, na resposta 1, 2. Então, essa resposta vai dar R$ 238. Então, esse é o valor que eu vou pagar. Esse é o valor que corresponde a 85% do valor do produto. Então, eu fico aqui com a letra C. Ah, professor, poderia ter feito usando 15%? Sim, poderia. Só que se você fizer usando 15%, você vai descobrir o valor do desconto. E não foi isso que perguntou, né? Perguntou o preço à vista. Aí você pega 280 e retira o valor que você encontrou para o desconto. Aí seria um outro caminho. Ah, posso fazer usando regrinha de 3? Pode também, sem problema nenhum. Beleza? Vamos lá, vamos dar sequência. Temos aqui a questão 2. Um eletrodoméstico foi comprado por R$ 500 e pago nas seguintes condições: 30% de entrada e o restante em 5 prestações iguais sem juros. O valor de cada prestação é... Então vamos pensar assim, ó, entrada. Bom, a entrada ela vai ser de 30%. Então a entrada vou colocar aqui 30%. E o restante?
Se o todo é 100% e a entrada foi de 30%, o restante corresponde a 70%. Beleza? Vejam só, eu não quero descobrir o valor da entrada, eu quero descobrir o valor de cada prestação. E para descobrir o valor de cada prestação, eu tenho que descobrir qual é o restante, né? Quanto falta pagar. Então, para descobrir o restante, nós vamos fazer o seguinte: 70%, que é o que falta pagar, de R$500. Então, a gente tem aqui 70 por 100 vezes 500. Então, eu poderia falar que é 0,7 vezes 500. Posso fazer essa multiplicação ou trabalhar com fração. Vamos trabalhar com fração agora? Bom, antes de multiplicar, eu vou simplificar. Olha só, corto 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Simplifiquei por 100. Sobrou 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35. Então, falta pagar R$350. E esse valor vai ser dividido em 5 prestações iguais. Então, 350 dividido por 5, cada prestação vai ter o valor de R$70. Então, nós podemos marcar aqui a alternativa letra D. Questão 3. Em certa loja de calçados, um modelo de sapato custava no início do mês um preço P. Por estar na moda, no dia 5 desse mês, o seu preço foi aumentado em 10% de P. No dia 30 do mesmo mês, o gerente recebeu ordens de reduzir o preço do dia 5 em 20%. E o sapato passou a ser vendido por R$132. Beleza? Bom, vamos pensar assim. Início do mês. Então, início do mês. Bom, lá no início do mês, o produto, o sapato, ele custava P. Lá no início do mês ele custava P. Aí ele aumentou, vou colocar aqui, ó, aumentou 10%. Bom, se ele aumentou 10%, ele passou a custar quanto? Qual é o custo desse sapato? Vamos lembrar que o total é sempre 100%. Se ele aumentou 10%, ele passou a custar 110%. Aumentou 10%, então o novo preço agora, o custo desse sapato é de 110%. Então qual é o novo valor dele? O novo valor é de 110% de P. Isso é a mesma coisa que 110 por 100 vezes P. Simplificando, eu tenho 11 dividido por 10. Isso é 1,1 de P. Então, esse é o novo valor do sapato no dia 5. Então, vamos colocar aqui agora, ó, no dia 5. Beleza? Então, agora eu vou colocar aqui, ó, dia 5, o preço do sapato era P. P não, 1,1 P. Então, no dia 5, esse é o valor do sapato, 1,1 P. Aí o que aconteceu? No dia 30, houve uma redução de 20%. Então vamos pensar agora o seguinte, ó. Teve uma redução de 20%. Beleza? Então qual é o novo valor? Vamos colocar aqui valor. Em vez de colocar custo, vou colocar valor. Qual é o novo valor desse sapato? Como teve uma redução de 20% e o nosso todo é sempre 100%, porque agora aqui é uma nova etapa. Está acontecendo uma nova situação. Então, o 1,1P é o nosso 100%. Vai ter uma redução de 20%. Então, o valor do sapato vai ser de 80%. Mas vai ser de 80% de quanto? De 1,1P. 80%.
Aí eu sei que 80% é 80 por 100 vezes 1,1 P. Aí eu posso simplificar. 8 dividido por 10 dá 0,8 vezes 1,1 P. E isso então vai ser igual. 8 vezes 11 dá 88, vai ter duas casas decimais, então 0,88 P. Esse é o valor do sapato no dia 30. Beleza? E nesse dia 30, quando o sapato passou a custar 0,88 P, o exercício fala que o preço dele, vendido, passou então a ser R$ 132. Então agora, para finalizar o exercício, basta fazer o seguinte. Eu sei que 0,88 P é igual a R$ 132, que é o preço final do sapato. Então, P é igual a 132 dividido por 0,88. Efetuando essa divisão aqui na calculadora para ganhar um pouquinho de tempo. Isso vai dar 150. Então, o preço do sapato no início do mês, né, que era P, no início do mês o sapato custava P. Ele custava 150. É um valor entre 149 e 155. Tranquilo? Bom, questão número 4. O valor do salário de Pedro é 4.500. Sabendo que o salário de Antônio equivale a 75% do salário de Pedro, qual é o salário, então, do Antônio? Bom, o salário do Antônio é 75% do salário de Pedro, que é 4.500. Então, 75% de 4.500. Ou seja, 75 por 100 vezes 4.500. Posso simplificar e sobrou 75 vezes 45. E 75 vezes 45, isso vai dar R$ 3.375. Então, esse é o salário do Antônio. Podemos lembrar também que 75% é 3 quartos. Então, pega 4.500, divide em 4 partes e multiplica por 3. Questão 5. O valor do salário mensal de Silvânia em 2018 era de R$ 2.300. Em 2019, o valor do seu salário mensal passou a ser de R$ 2.645. Qual foi o percentual de aumento no salário mensal de Silvânia de 2018 para 2019? Então, nós queremos aqui o percentual do aumento. Vamos fazer essa usando uma regrinha de 3 bem simples, tá? Então, lá em 2018, o salário dela era de R$ 2.300, que eu vou falar que era o 100%, era o salário total dela. Aí ela ganhou um aumento. O salário dela passou de 2.300 para 2.645. Então, ela ganhou um aumento de quanto? Ela ganhou um aumento de 345. E eu quero saber o seguinte, esse aumento que ela ganhou de 345 é quantos por cento? Então, em dinheiro, em real, eu sei que ela ganhou R$ 345 a mais. Então, esse valor corresponde a quantos por cento? Está aí minha regra de 3 montada. 2.300 vezes x, 2.300x é igual 345 vezes 100. Então, vai ficar 34.500. Por último, eu tenho x igual a 34.500 dividido por 2.300. Então, x vai ser igual, dá para simplificar. E agora eu tenho 345 dividido por 23. Isso vai dar 15. Então, ela ganhou um aumento de 15%. Tranquilo, né? Questão número
6. De acordo com o boletim epidemiológico de Covid-19 no estado de Minas Gerais, no dia 1º de maio de 2020, emitido às 10 horas, de 1.935 casos confirmados, registrou-se 88 óbitos. Então, teve 1.935 casos confirmados e desses casos nós tivemos 88 óbitos. Aí vem aqui a pergunta. Então, pode-se concluir que o percentual que representa o total de óbitos confirmados em relação ao total de casos confirmados naquele momento é de aproximadamente quanto? Então, nós temos o seguinte. O total de casos confirmados, 1.935, esse vai ser o nosso 100%. O total é sempre 100%. E desses casos, nós tivemos 88 óbitos. Então, esses 88 óbitos representam quantos por cento? Então, novamente, vamos na regrinha de 3, né? Nós temos o total de casos, 100%. E os 88 óbitos, x%. Então, 1.935 vezes x é igual a 88 vezes 100, 8.800. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, x é igual a 8.800 dividido por 1.935. Efetuando essa divisão, se fosse 2 aqui, seria 4 e alguma coisa, né? Aqui só tem 4,5, então o valor aproximado é de 4,5%. Então, nós ficamos aqui com o item A. Então, o índice, né, a porcentagem de óbitos de acordo com a quantidade de casos confirmados é de 4,5%, ou seja, morre 4 pessoas, aproximadamente 4 pessoas a cada 100 casos. Bom, questão número 7. Com base nos boletins epidemiológicos de Covid-19 no estado de Minas Gerais, dos dias 1º de maio e 1º de junho de 2020, podemos dizer que ocorreu um aumento, uma redução ou não teve alteração no percentual de óbitos quanto comparados aos respectivos números de casos confirmados nos referidos períodos. Então, está querendo saber o que aconteceu aqui no dia 1º de junho em relação ao dia 1º de maio. No caso do dia 1º de maio, nós já fizemos a porcentagem no exercício número 6. Encontramos que a taxa, né, de óbitos é de aproximadamente 4,5%. Então, agora nós queremos saber qual é a taxa do boletim de 1º de junho e se em relação a essa taxa ela é maior, menor ou se manteve. Então, em 1º de junho, nós temos 10.670 casos confirmados, esse é o nosso 100% a partir de agora, e 278 óbitos. Então, 278 é x, e eu quero saber, então, quantos por cento representa o 278. Então, 10.670 vezes x, 10.670x, é igual a 278 vezes 100, 27.800. Então, x é igual a 27.800 dividido por 10.670. Então, x vai ser igual, vou pegar aqui um valor aproximado de 2,6%. Comparando com o boletim de julho, nós podemos afirmar que houve uma redução. Beleza? Assim a gente encerra a semana número 1. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a semana 2.